Olá, graça e paz. Sejam bem-vindos ao devocional Mulheres de Fé. Que Deus abençoe a sua vida, a sua casa e a sua família. O tema do nosso devocional de hoje é o lar cristão. Amém, queridos? Queridos, hoje eu quero estar agradecendo ao Senhor por esse dia maravilhoso, por essa sexta-feira abençoada. Que Deus venha nos abençoar, nos guardar, nos livrar, em nome de Jesus, Então, queridos, nesse momento, eu quero estar trazendo, para o dia de hoje, no nosso devocional Mulheres de Fé, o primeiro versículo, que se encontra no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 1, que diz assim: Vocês são filhos queridos de Deus, e por isso devem ser como Ele. E no versículo 2 diz assim: que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Amém, queridos? Que palavra maravilhosa, É muito lindo esses versículos. Queridos, no lar cristão, no nosso lar, devemos reinar, deve-se reinar o amor e pedirmos a Deus a paz, No coração, queridos, dos pais, um pelo outro, precisamos fazer com que o nosso sentimento de amor seja visível, seja notável em nós. Amor pelo cônjuge, amor pelos filhos, amor, queridos, pelos pais, Precisamos nos dar, queridos, nos doar, O amor, ele é o quê? Eu aprendi que o amor, ele não é só palavras. Eu te amo, Porque muitas das vezes, falar eu te amo, é muito fácil falar eu te amo, não é verdade? Às vezes, o sentimento nem é de amor verdadeiro, mas falar, colocar essa palavra para fora, é muito mais fácil do que se doar em atitudes. E o amor, queridos, ele nada mais é do que atitudes. Por exemplo, se eu chego em alguém que está precisando naquele momento de, vamos supor, um exemplo aqui, Vamos supor que aquela pessoa esteja precisando de um prato de alimento e um par de sapato. É um exemplo só, queridos, que eu estou dando, Mas aí, eu chego naquela pessoa e converso com ela, ela fala para mim qual é a situação dela, do que ela está precisando, Quais são as situações que ela está vivendo, que ela está passando. Mas aí, eu falo para ela, eu te amo, Mas eu dou um simples tapinha nas costas dela e falo, tchau, Deus te abençoe. Amém, queridos? Normal, Deus vai abençoar a vida daquela pessoa. Mas falar é mais fácil do que ter atitudes. Se aquela pessoa chegou em mim e falou para mim qual é a situação dela, que ela naquele momento está precisando de um par de sapatos e um prato de alimento, o meu amor para com aquela pessoa naquele momento, eu vou estar fazendo, se eu puder,
Porque às vezes a pessoa também não tem aquela condição de chegar e fazer. Estão entendendo? Então, queridos, o meu amor em atitudes vai ser chegar na minha casa, preparar ali aquele prato de alimento e então entregar para aquela pessoa. Ou ali, se eu tiver um filho, uma filha, ou até mesmo uma peça de sapato ali, que seja meu, ou que seja de alguém da família, de repente não está usando mais, está encostado lá, criando poeira, né? Então eu vou pegar aquele par de sapato, vou limpar e vou entregar para aquela pessoa. É a minha atitude em amor. Eu creio que vocês estão entendendo o que eu estou falando. O amor, né, não é só em palavras. Amém? Então, queridos, precisamos fazer com que o nosso sentimento de amor seja visível, notável em nós. Eu dei esse exemplo, né, queridos, de uma pessoa precisando. Mas o amor pelo cônjuge, amor pelos filhos, né, os pais devem ser o exemplo. Por exemplo, né, dentro do nosso lar, às vezes nós não queremos nos doar completamente para os filhos, né? Nos doar completamente para os afazeres do lar. Nos doar completamente para a situação ao todo, no geral, do nosso lar. Claro, cada filho tem as suas responsabilidades, né? Se são menores, a responsabilidade dele é qual? Ir para a escola. A responsabilidade dele é o quê? Os pais ensinando a eles a serem úteis também dentro de casa, né? Passar uma vassoura na casa, de vez em quando ali vai ensinando os filhos a lavar uma louça, a estender a sua própria cama, né? A arrumar a sua própria cama, né? A organizar o seu material, a estudar se a professora passou ali uma lição de casa. Então, queridos, eles têm os afazeres deles, né? Os nossos filhos, eles têm. E nós, como pais, ir ensinando a eles os seus deveres dentro do nosso lar, né? Para que eles não cresçam perdidos na vida sem saber o que fazer, né? Quando nós ensinamos dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, os nossos filhos, quando nós damos a eles a direção certa, pode ter certeza, queridos, que mesmo que eles cresçam, que eles fiquem adultos, eles mesmo, queridos, que eles não estejam na presença do Senhor, mas aquilo que você ensinou, a palavra de Deus que você ensinou para eles desde pequeno, vai estar ali, selado ali, queridos, no coração, sabe? Então, o nosso devocional de hoje, com o tema O Lar Cristão, é sobre os acontecimentos do lar, os acontecimentos da família, né? Então, os pais devem ser o exemplo e por isso devemos demonstrar amor um pelo outro. Os filhos são observadores, né? Os nossos filhos, a gente acha muitas das vezes que eles não estão nos observando, mas eles nos observam em tudo, nas nossas palavras, o que a gente fala, como fala, se a gente grita quando vai falar, quando vai se expressar em alguma coisa que a gente quer, se a gente quer resolver as coisas aos berros, aos gritos, né? Eles ficam ali, queridos, só nos observando, sabe? Nós somos os espelhos, né? E nós não podemos refletir nos nossos filhos, na nossa família, de qualquer jeito, de qualquer maneira, sabe? Atitudes erradas. A mesma coisa, queridos, é com o nosso cônjuge. Nós não podemos falar com o nosso cônjuge
nos expressarmos com ele de qualquer maneira. Precisamos respeitar, precisamos, queridos, nos dedicar, né? Porque um lar, ele sendo, como que eu posso dizer, cuidado, um lar cuidado, com amor, com carinho, com dedicação e com respeito, é um lar cristão, né? Então, os exemplos, eles têm que partir primeiramente de nós, que somos os pais. Amém? Então, os filhos são observadores dos nossos exemplos e comportamento. E por essa razão devemos amar não só de palavras, mas nas atitudes. O amor é o que eu faço de bom para com o outro, e não só de palavras. Falar eu te amo é mais fácil do que fazer algo por amor. Antes que eu cobre o amor dos meus filhos, eu preciso dar esse amor a eles primeiro. Nós, os pais, somos autoridades em nosso lar. Precisamos e devemos exercer a autoridade de pais, mas com sabedoria, e não abusar dessa autoridade. A Bíblia diz para não provocarmos a ira aos nossos filhos, ou seja, não colocar sobre eles uma carga injusta, por isso provocará a ira deles. Devemos conduzir os nossos filhos com sabedoria, no caminho certo, pedindo a Deus sobre essa sabedoria, que só Ele pode nos dar aos pais, ou seja, os pais devem ser responsáveis por ensinar o caminho do Senhor aos filhos. Porém, para ensinarmos a eles, precisamos dar exemplos. Se quisermos que os nossos filhos sejam responsáveis na vida, que eles sejam obedientes, se quisermos que os nossos filhos, eles amem a Deus, né? Eles precisam ver isso em nós. Portanto, os nossos exemplos falará mais alto do que nossas palavras. Precisamos trazer esses exemplos para o nosso dia a dia. Fazer mais para conduzir os nossos filhos no caminho certo, com amor, respeito, carinho, compreensão, usando o sim e o não, mantendo a palavra de Deus sobre a nossa vida e dentro do nosso lar. Amém? Só assim haverá a graça e o poder sobrenatural do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Amém, queridos? Então, esse foi o nosso devocional de hoje sobre o lar cristão. Amém? Eu quero, queridos, estar então fazendo aqui uma breve oração, né, para que Deus venha abençoar o seu lar. Amém? Pai amado, Pai querido, Rei da Glória, eu apresento, meu Senhor, cada lar, Senhor, nas tuas mãos nesse momento, Pai. Eu apresento, meu Senhor, cada família, meu Pai amado, meu Pai querido. Que o Senhor Jesus venha, papaizinho, nos ensinar. Nós, Pai, que somos os pais, que somos, Pai, os responsáveis, Pai, pela nossa família, que somos, Pai, coluna dentro da nossa casa. Que o Senhor, Pai, venha nos ensinar a como, Pai, conduzir, Senhor, como, Pai, direcionar, Senhor, os nossos filhos, como, papaizinho, ensiná-los, Pai, diante da Tua palavra, Paizinho querido, Rei da Glória. Nos ensina, nos dê sabedoria, Pai. Traz a paz, Senhor, sobre os nossos corações. Traz, Senhor Jesus Cristo, clareza, meu Pai, sobre como, Senhor, educar, Senhor, os nossos filhos, sobre como, meu Pai, orientar, Senhor, os nossos filhos a cada dia, meu Senhor, livrando-nos, ó Deus, de todo mal, de todo perigo, de tudo aquilo que não provém do Senhor. Obrigada, Jesus. Nesse momento eu entrego o meu lar nas tuas mãos e o lar, Senhor, de cada família que vai estar entrando, Pai, aqui no canal do Devocional Mulheres de Fé. Abençoa, Senhor, cada lar. No dia de hoje eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigada a cada um que entrar aqui para ouvir e assistir essa palavra. Queridos, eu quero pedir, né, que vocês, por favor, por gentileza,
possam estar compartilhando, né, os vídeos, para que nós possamos, queridos, que a palavra, né, do nosso Deus venha alcançar mais vidas, tá? Que a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo venha adentrar em mais lares, né, para mais famílias, tá bom? Se você puder também, você possa curtir, tá bom, queridos? Para poder ajudar que a obra do Senhor venha a crescer aqui no canal do YouTube. Que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Fiquem na paz do Senhor Jesus.